Porque hoje o negócio vai bombar aqui. Batizei meu café de novo. Tive que tomar café, né? Porque dá aula 11h30, 11h20, 11h30, meio-dia e 20. É, só tomando café para acordar. Desde 6 horas da manhã. Pronto, aula sendo gravada. Bom dia para todo mundo. Espero que todos estejam super, hiper bens. Bens. Bem. Paramos em... Que humor, Luísa? Tô de mau humor. Tô bad. Como eu sempre ando de mau humor. Tô compartilhando aqui a tela com vocês, tá? Desculpa. Vamos ver se é essa. Vamos falar disso também, mas ainda não é essa que eu quero compartilhar. Fala para mim aí, o que vocês estão vendo? Dieta, regime e saúde. Show! Nós falamos na semana passada exatamente sobre dieta, corpo, alimentação, né? Falamos um pouquinho sobre a ingestão de alimentos, a diferença no sexo da ingestão de alimentos, falamos sobre a pirâmide alimentar, enfim. E aí eu parei exatamente nesse ponto, que a gente também já comentou um pouquinho, porque eu quero falar com vocês sobre a questão do diet e do light. É uma dúvida que gera em muitas pessoas, isso é muito comum. Por vezes até eu me confundo, eu fico pensando, nossa, é diet que é isso, diet que é aquilo. Eu fico relembrando os conteúdos para poder comprar o item correto. Então, quando a gente fala de dieta, regime e saúde, a gente já identifica, o que já foi conversado entre a gente, a diferença da dieta, do regime e da reeducação alimentar. Até que Fernanda citou o exemplo, que ela fez uma reeducação super bacana, o exemplo dela, muito bacana mesmo. O quão difícil é da gente se adaptar a uma nova alimentação de forma adequada, né? Porque quando a gente tem um objetivo, pensa comigo, se o objetivo é perder gordura ou é ganhar massa muscular, seja o que for, não é fácil fazer. A primeira coisa que a gente tem que analisar é a nossa composição corporal de uma forma bem crítica, bem avaliativa, porque cada organismo tem uma característica diferente. Se eu tentar emagrecer me alimentando da mesma forma que a Fernanda, por exemplo, provavelmente ela consegue perder peso com muito mais facilidade do que eu, por causa da idade. Bem, se eu fizer a mesma dieta alimentar que, deixa eu pensar aqui, que o Danilo, por exemplo, provavelmente o Danilo já tem dois fatores que facilitam emagrecer mais rápido do que eu, porque ele é homem e ele é mais novo. Enfim, poderia citar vários exemplos, mas o Danilo tem um problema metabólico que ele não tem facilidade de emagrecer. Então, isso já dificulta para o lado dele, que favorece no meu. Tudo bem? Depende muito. Bom dia para quem chegou, acho que foi a Alice. Da composição corporal por causa das características de cada um. A segunda coisa que a gente tem que observar, gente, quando a gente vai fazer uma perda de gordura, um ganho de massa, enfim, é procurar o profissional da saúde. Normalmente, um nutricionista, um nutrólogo, para definir essa dieta e o que você tem que priorizar dentro dessa alimentação saudável. Depois disso, aí sim, a gente vai procurar os exercícios físicos, as práticas de exercícios físicos condizentes ao seu objetivo. Eu, professora Marcela, penso que emagrecimento é muito mais uma boa alimentação do que uma boa prática de atividade física. Porque você é o que você come. Lembra que a gente falou? Não adianta eu comer muito e não fazer a quantidade de exercício físico suficiente para perder o que eu comi. Certo? Então, a alimentação, ela compõe muito o seu ganho de massa ou a sua perda de gordura, tá bom? Claro, quando ela se junta à atividade física, ela é muito mais eficaz. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu mostrar o outro slide aqui para vocês. Ó, eu quero falar de diet e light. Alguém aqui consome algum alimento diet ou light por necessidade?
Mesmo que não, gente, escreva aí não, para eu saber que vocês estão aí, viu? Show. Ninguém, graças a Deus, que bom, que maravilha. Nossa, que bom. Então vamos lá. Quem é? Os produtos Diet Light estão presentes em mais de 35% dos lares brasileiros. Por quê? Não sei. Tem gente que compra por prazer, tem gente que compra porque é mais caro, tem gente que compra porque está o mesmo preço, tá? O consumo só aumenta. Calma aí, que nem isso que eu quero falar. Mesmo assim, atire o primeiro adoçante que nunca ficou na dúvida a respeito das diferenças entre Diet e Light. Os dois tipos ajudam a emagrecer? Entre o chocolate light e o diet, qual não tem açúcar na fórmula? E afinal, refrigerante zero é a mesma coisa que light? Então vamos entender. O termo diet só pode ser aplicado a alimentos destinados a dietas com restrição de nutrientes, como carboidrato, gordura, proteína ou sódio. Um chocolate diet, por exemplo, não contém açúcar. Já uma bebida diet deve possuir um teor de açúcar menor que 0,5 gramas por 100. Então, esse limite pode ser maior nos refrigerantes dietéticos, em que é adicionado suco de fruta. Deu para entender o que é diet? O diet ele tem restrição de algum nutriente. No caso ali, o chocolate não tem açúcar. Então, o chocolate diet, ele não tem açúcar. Mas uma bebida diet, ela tem açúcar, só que muito pouco. Deu para entender? Diet, restrição de algum nutriente. Light, valeu. O termo light pode ser utilizado em produtos que tenham baixo ou reduzido valor energético ou valor nutricional. Os alimentos light devem ter, no máximo, 40 kcal por 100 gramas em produtos sólidos. No caso de bebidas, a proporção é de até 20 kcal por 100 ml, quilocalorias, ou a redução mínima de 25% em termos de calorias, em comparação com produtos similares convencionais. Então, se eu pego um alimento light, isso significa que o valor energético ou nutricional dele é pequeno ou inferior, 25% inferior ao tradicional. Diet não possui ou possui uma quantidade muito pequena de algum nutriente. Light, valor energético reduzido. Deu para entender? Então vamos para a prática. Quem consome um produto diet? Os consumidores de produto diet normalmente apresentam condições metabólicas ou fisiológicas específicas. Precisam de alimento especialmente formulados que eliminam ou substituem algum componente, como açúcar, diabéticos e o sal, hipertenso. Então, eu preciso de um alimento diet porque eu tenho algum problema metabólico. Eu não posso exagerar no açúcar, eu não posso exagerar no sal, eu não posso exagerar na proteína. Olha que triste. Eu conheço não, né? Eu fiquei sabendo de uma criança que ela não tem uma boa absorção de proteína. E é muito difícil isso de acontecer. Eu acho que é uma a cada 30 mil casos. Então, ela tem que comer uma quantidade muito pequena de proteína. Carne na vida dela é muito, 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 muito pouco. Eu, como uma boa consumidora de carne, eu acho que eu nem sei o que eu faria. Ai, como eu gosto de churrasco. Vamos marcar um churrasco, gente? Não pode. Então, diet, as pessoas que têm alguma complicação, alguma condição metabólica ou fisiológica que precisa consumir uma quantidade inferior de algum nutriente. Ponto. Light são pessoas saudáveis
buscam produtos com menos calorias ou com a quantidade reduzida de algum nutriente, em comparação ao resto de alimentos na sua fórmula convencional. Esses alimentos são recomendados, por exemplo, em dietas para perder peso. Então, o que nós, pessoas saudáveis, maravilhosas, que estamos aqui magérrimos, a gente vai consumir o light, porque graças a Deus a gente não tem nenhum problema metabólico, nenhum problema fisiológico. Professor, eu vou no supermercado, eu quero comprar uma Coca-Cola Diet. Não tem necessidade para você. Você não precisa diminuir o açúcar ou ter baixo consumo de açúcar. Você pode comprar uma Coca-Cola Light. Estou fazendo propaganda. Refrigerante, tá, gente? Eu quis dizer refrigerante. Deu para compreender? Depois eu vou receber o merchan lá da empresa. Vamos lá. Alguns mitos. Mitos. Elisa Bonita, mandei um e-mail para você, depois você me responde. Então abre aspas aí, tá, gente? Mitos. É comum produto diet ser associados a emagrecimento? É comum, tá bem? Valeu, Elisa. Mas muitas vezes o valor energético não é melhor do que os produtos convencionais. Então, às vezes, eu estou consumindo um produto diet achando que eu estou emagrecendo, ou emagrecendo não, deixando de consumir calorias e eu não estou, tá bem? Por exemplo, o chocolate diet não contém açúcar, mas é mais gorduroso e calórico. Tudo bem? Então, muito cuidado. Vou comprar o diet que é melhor. Muito cuidado. Tem que ler as instruçõezinhas lá, aquele, esqueci o nome agora. A professora Fernanda trabalhou com você esses dias que eu vi as fotos, achei legal. Produtos light só ajudam a perder rótulo, obrigada, Rita. Só ajudam a perder peso caso haja diminuição significativa no teor de algum nutriente energético. Se não, gente, não adianta nada. Eu vou consumir a gordura do mesmo jeito, tá bem? Também é importante ressaltar que o consumo em excesso de um produto que contém menos caloria em relação ao original pode encadear a indigestão de uma quantidade. Blá, blá, blá. O que é isso? O bonito vai lá e me compra um refrigerante light. E aí ele toma 3, 4 latinhas. Não adianta nada, você está do mesmo jeito consumindo em grande excesso. E a gente sabe que tudo em excesso faz mal. Então, muito cuidado com o que vocês estão comprando. Leia o rótulo. Vamos falar de chocolates? Adoro essa parte. O chocolate diet, no chocolate diet, o açúcar é substituído pelo adoçante para preservar a consistência e torná-lo mais palatável. O fabricante muitas vezes adiciona gordura à fórmula, por isso o valor calórico aumenta. Assim, o produto é indicado para os diabéticos, mas não traz vantagem para quem quer perder peso. O que o bonitão do fabricante faz conosco? Ele diminui o açúcar, mas ele coloca uma gordura deliciosa para a gente gostar e consumir. Eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, quanto mais cacau tiver, quanto mais forte o chocolate for, menos eu gosto. Por quê? Porque eu fui criado com um chocolate cheio de gordura, aquele docinho na boca. E aí eu gosto mais. Consequentemente, eu também engordo mais. Ou melhor, eu consumo mais açúcar. E o chocolate light, ele traz a redução de algum nutriente específico ou do valor energético. É preciso consultar a tabela nutricional da embalagem para saber se essa redução é conveniente para a dieta do consumidor. Para quem tem alguma restrição alimentar, o chocolate light pode não ser o mais indicado. Viu que complicação? Então é muito delicado a gente falar sobre diet e sobre light sem entender, sem compreender o que a gente está falando. Olha aqui, ó, eu trouxe esse slidezinho aqui que eu falei para vocês do Super Size Me. Eu procurei as coisinhas, aquele quando passa só um resumozinho, né, do documentário, só que é tudo em inglês. E aí, eu sei que vocês são fera no inglês, mas como eu não sou, eu achei melhor eu passar. E aí é um documentário que esse cara aqui, ele passou 30 dias comendo somente comida fast food. E aí ele fala dos percentuais dele, do nível de glicose,
gordura, diabetes. Nossa, é fantástico de assistir. E ao mesmo tempo assustador, tá? Eu conheço muita gente que deixou de comer fast food depois que assistiu isso. Eu confesso que eu não deixei, não. Então vamos lá. Vamos falar sobre gasto de energia. Voltou aí para vocês o slide de dieta, regime e saúde? Sim. Então eu tenho uma mocinha aqui, ó, que olha que lindo o prato dela. Por mais que a cara dela não esteja muito feliz, né? Ela tá comendo alface, a refeição dela não é ideal, galera. Por quê? Porque é pobre em nutriente. Ela só tá comendo alface. Quando a gente olha um prato colorido, você vê aqui amarelo, você vê aqui vermelho, você vê aqui verde claro, verde escuro, você vê branco. Aí sim, seu prato ele está cheio de nutrientes. Então a gente percebe que a refeição ela está balanceada. É isso que a gente precisa pontuar quando a gente monta o nosso prato para ter uma boa alimentação. Lembre-se, a gente precisa ter um consumo de energia porque a gente vai gastar energia. Mas esse consumo não pode ser excessivo, tá bem? E a gente tem que ter um gasto de energia. Quando a gente tem esse dispêndio calórico bem balanceado, a gente consegue manter o peso. Se a gente ingere mais do que a gente gasta, a gente engorda. Se a gente gasta mais do que a gente consome, a gente emagrece. Isso é tranquilo de entender, né? Aí o slide vem trazendo assim: o consumo de energia é calculado através das calorias ingeridas por meio da alimentação. Para calcular nosso consumo energético, existem tabelas que apontam as calorias aproximadas de cada alimento. Eu não vou fazer isso aqui com vocês porque demora muito. E eu passei até para vocês um quadrozinho, lembrando, atividade passada, semana passada, na quarta, na quinta-feira, não lembro. Vai até sexta-feira. São 3 atividades, se eu não me engano, com um valorzinho bem gostoso de aplicação, que vocês podem já realizar lá no portal, tá? Porque faz necessário. Não esqueçam de realizar a atividade. Segundo ano é uma turma que costuma fazer bem. E aí, naquela atividade que eu passei da semana passada, até que procurar na apostila, eu fiz uma ficha individual de hábitos alimentares. E essa ficha vocês vão colocar o consumo alimentar de vocês. É um pouco até trabalhoso. A gente consegue, em cima dessa ficha, calcular a quantidade de caloria que a gente ingere. Por quê? Porque eu tenho ali a quantidade de alimentos que eu estou ingerindo, que faz parte da minha ingestão. Tudo bem? Aí aqui eu trouxe até para vocês uma tabela de atividade física. Ó. Quando eu tenho essa tabela aqui, eu consigo calcular ó, quanto que eu gasto. O que acontece? Essa tabela aqui, ela vai generalizar um pouco, né? Mas a gente consegue deixar um pouco mais específico, porque a gente vai calcular em cima da massa corporal. Então, a primeira atividade de vocês de hoje é essa aí, ó. O quadro a seguir procura relacionar o gasto calórico com a massa das pessoas em atividades simples do dia a dia. Para completá-lo, basta multiplicar a sua massa, por sua massa, a quantidade de quilocaloria gasta por hora em cada atividade. Então, vamos supor que eu peso 60 quilos. Então, a minha massa 60, a quilocaloria em cada caminhada é de 2,86. Então, vou calcular 60 vezes 2,86 e vou chegar ao resultado do meu gasto calórico por hora. Deu para entender? Então, qual o seu peso? Quanto você pesa? X. Multiplica por esses valores, coloca o resultado, que você vai saber quanto que você gasta numa caminhada. Quando você caminha depressa, olha como dobra. Quando você canta, a gente gasta caloria quando a gente canta. Por isso que eu canto o dia inteiro, porque eu não estou dando conta de fazer atividade física. Quando eu corro, quando eu durmo, quando eu lavo louça, quando eu leio, eu gasto atividade física. Eu gasto atividade física, eu gasto caloria.
Tudo bem? Então, calculem aí, abra a câmerazinha e mostra para a tia Marcela o resultado de vocês. Ah, eu vou fazer melhor, não vou fazer isso não. Vocês vão calcular e vocês vão mandar, deixa eu ver, por e-mail, né? Por e-mail é mais fácil, pelo portal. Fala aí para mim o que vocês preferem. Para mim, tanto faz. Eu posso abrir no portal e mandar meu e-mail ainda. O que vocês acham? Responde aí. E-mail. Então, fechou. Eu jogo lá no portal educacional e aí essa tabelinha aqui vocês vão mandar. Eu vou colocar lá. Tabela gasto calórico por hora. Bem? O que a gente tem que lembrar quando a gente calcula isso aqui? Lembra do exemplo? Eu e Fernanda, nós somos diferentes. Para o seu peso, Fernanda. Para o seu peso. Esse gasto calórico, ele é multiplicado pelo seu peso. Então, você pesa 45 quilos, você é machérrima. Você vai multiplicar por 45. Risa pesa 50, vai multiplicar por 50. Eu peso 68, eu vou multiplicar por 68. Sei lá quem, deixa eu pensar. João Lucas pesa 130, ele vai calcular 130. Tá bem? João Lucas dá engordadinha aí. Lembrando, gente, que isso é um apanhado geral, tá? Porque às vezes uma pessoa, mesmo pesando 130, as duas pessoas, elas têm gastos diferentes, certo? Vamos lá, vamos continuar. Aqui nós já comentamos lá atrás. Olha aqui, ó. Eu queria mostrar esse quadro para vocês, porque se vocês fazem alguma dessas atividades, ou não fazem e têm interesse de fazer, é bacana a gente identificar. Essas práticas aqui, algumas são realizadas na aula de educação física, outras não. Algumas pessoas praticam fora da escola, outras não. Mas seja qual for, independente do biotipo do metabolismo, ela tem um gasto calórico, tá? Mas a gente sabe que o esforço, a aptidão física, o biotipo, o próprio metabolismo, eles interferem no seu gasto. Pode não ser o mesmo de pessoa a pessoa. Então, aqui tem números aproximados do gasto calórico de cada atividade. Então, vamos pensar. Assim, e essa tabela aqui, ela foi elaborada em base para uma pessoa de 60 quilos, tá? Suponhamos que vocês todos tenham 60 quilos para basear em cima dessa tabela aqui. Então, você, sei lá, faz alongamento. Você gasta 90 quilocalorias a cada alongamento que você faz. Isso se você tivesse 60 quilos. Ah, professora, mas eu não tenho 60 quilos, eu tenho 68. Então, a sua outra atividade é essa aqui. Você vai pegar você vai pegar 5 atividades que você faz ou gostaria de fazer. E você vai fazer aquela regrinha de 3. Se aqui tá para pessoa de 60 quilos e você tem 45, você vai descobrir qual o seu gasto calórico em cima da sua massa corporal. Entendido? Segunda atividade. Aí eu vou jogar lá no portal, ok? Atividade, gasto calórico em cima da massa corporal. Repito, essa tabela aqui, ela está calculada para uma pessoa de 60 quilos. Então, quando uma pessoa de 60 quilos joga videogame, ela gasta 50 quilocalorias, ok? Em meia hora, né? Quando ela joga, deixa eu ver aqui, ela joga futebol, ela gasta 330 quilocalorias em meia hora. Aí, Yasmin, você pesa 100 quilos, ok? Então, você não vai gastar 330 quilocalorias em meia hora. Você vai gastar mais ou menos? Não sei. Você vai fazer um cálculo, a regrinha de 3 básica, aquela coisinha simples que Sandra está careca de ensinar para vocês, Ilene, e você vai descobrir quantas quilocalorias você vai gastar jogando futebol. Então, 330 calorias gasta uma pessoa de 60 quilos. Uma pessoa de 100 quilos gasta quanto? Não, eu quero 5 exemplos.
ou de atividades que você faz, ou de atividades que você gostaria de fazer. Por exemplo, eu acho remo muito legal, mas eu não pratico. Então, eu vou calcular lá no remo. Está escrito lá, remar. Remar gasta 280 quilocalorias em meia hora. Dúvidas? A professora Marcela aqui tem, sei lá, um nível excessivo de vontade de fazer essas atividades, calculou de tudo. Para saber que qual gasta mais, para eu poder começar a fazer. Mentirinha. Próximo. Alguma dúvida aí? Posso seguir? Terceiro. Ah, Pedro, mas isso é mole demais para nós. Faz uma estimativa aí, tá bem? Sim, é para hoje, para now. Estou acabando aqui para a gente começar a atividade. A gente vai fazer agora, na aula, juntos. Terceira e última tabela. Você vai descobrir aqui, gente, o seu cálculo do seu índice basal. O que é isso? Metabolismo basal é a quantidade mínima de caloria necessária para manter as funções vitais do organismo em repouso. Quando você dorme, você queima caloria. Por isso que eu falei que quando você lê, você está queimando alguma coisa, você está trabalhando. E quem faz isso é o seu metabolismo basal. Por mais que a sua atividade não seja intensa, você tem gasto. E quando você dorme, isso também acontece. Quando você senta com as pernas para cima vendo televisão, isso acontece. E qualquer outra atividade que aparentemente você esteja em repouso, o seu corpo continua funcionando. Então, para a gente calcular essa taxa de metabolismo basal, a gente usa essa regrinha aí nessa fórmula, nesse quadro azul. Os homens, para calcular, eles usam essa fórmula. Estão vendo aí? 66 mais 3,7 vezes a massa, blá, 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 blá. Né? E as mulheres a de baixo, porque já dá uma mudadinha, né? Sempre das mulheres é um pouquinho diferente. A maioria das vezes. E aí nós vamos descobrir o nosso metabolismo basal. Depois que a gente descobrir, a gente vai identificar. Deixa eu pensar melhor para não ficar tão difícil. Bom, a princípio a gente vai fazer essas 3 atividades, bem? Porque são medir 3, aí eu tenho medo de não dar tempo. Dúvidas ou perguntas? Querem que eu coloque lá na primeira atividade para ir lembrando? Não querem? Porque assim, gente, acabou a aula, é salvar e mandar para o meu e-mail. Sacou? Alguma dúvida? Eu posso até agendar, Fernanda, mas eu preciso dessa atividade em aula. Nós precisamos. Não é aqui. Não é aqui. Ah, então tá. É muito fácil. A atividade é muito fácil. Ó, eu vou parar a gravação, porque como agora a gente vai discutir atividade, quem quiser abrir a câmera, vai ficar liberado, tá bom? E encerrando as nossas atividades, já encerra a nossa aula. A gente tem agora 15 minutinhos. Pode, sem problema nenhum. Pode enviar foto, pode salvar, porque tem gente que prefere fazer à mão, né? Pronto, parei nossa gravação.